reais, ok? Agora vamos ver aí o equilíbrio de tudo isso aí na economia aberta. Então, nós observamos aqui os dois mercados, o mercado de fundos para empréstimos e o mercado de câmbio de moeda estrangeira. Vamos ver agora como é que a gente equilibra esses dois mercados. Até aqui, discutimos a oferta e a demanda em dois mercados. Então, no mercado de fundos para empréstimos, o primeiro que a gente viu lá na sessão anterior, e o mercado de câmbio de moeda estrangeira, o segundo que a gente viu aí na sessão anterior. Vamos agora ver como é que esses mercados eles estão relacionados um com o outro, como é que eles se integram na prática. Investimento externo líquido, o elo entre os dois mercados. Vamos começar recapitulando o que aprendemos até aqui neste capítulo. Estivemos discutindo como a economia coordena 4 importantes variáveis macroeconômicas. E aqui é importante a gente ir bem devagar para você compreender melhor essas questões aqui básicas. Então vamos lá. O elo entre esses dois mercados vai levar em conta, portanto, 4 variáveis. Vai levar em conta a poupança nacional de saving, o investimento interno, o investimento externo líquido e as exportações líquidas. Então, tenha sempre em mente as seguintes identidades. Então, aqui apenas fazendo uma linha aqui de corte entre essas identidades. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos poupança nacional é igual a investimento externo mais investimento externo líquido. Aquilo que a gente já viu na sessão anterior. E o investimento externo líquido é igual a exportações líquidas, ok? Então, as duas identidades que a gente já viu aí na sessão anterior, colocando aqui para ficar claro e visível a compreensão e a recordação dessas duas fórmulas. No mercado de fundos de empréstimos, a oferta, portanto, ela vem da poupança nacional. E a demanda, ela vem do investimento interno e do investimento externo líquido. Então, aqui é o primeiro mercado. Então, no primeiro mercado de fundos de empréstimos, nós temos no lado da oferta a poupança nacional e no lado da demanda, investimento interno e investimento externo líquido. E a taxa de juros real, ela equilibra a oferta e a demanda nesse mercado. Já no mercado de câmbio, que é essa segunda identidade, a oferta ela vem do lado do investimento externo líquido e a demanda vem do lado das exportações líquidas. E o que vai equilibrar aqui é a taxa de câmbio real. Então, no mercado fundo de empréstimos é a taxa de juros real que vai equilibrar e no mercado de câmbio é a taxa de câmbio real. Aqui é apenas uma observação óbvia que fica claro aqui na própria identidade, no próprio visual dessas identidades matemáticas. Veja, no primeiro mercado, no mercado de fundos de empréstimos, o investimento externo líquido ele está do lado da demanda. E quando a gente vem para o mercado de câmbio, ele se transforma em oferta de câmbio, em oferta de moeda. Então veja aí essa primeira questão visível. Então veja, e aí o que o Menkyu coloca? O investimento externo líquido, portanto, é a variável que liga esses dois mercados. No mercado de fundos de empréstimos, o investimento externo líquido é uma parte da demanda. Então, uma pessoa que deseja comprar um ativo estrangeiro deve financiar essa compra obtendo recursos no mercado de fundos de empréstimos. Já no mercado de câmbio, o investimento externo estrangeiro é a fonte de oferta. Então, o investimento externo líquido é o que conecta esses dois mercados. E uma pessoa, portanto, que deseja comprar um ativo em outro país, deve ofertar dólares a fim de trocá-los pela moeda daquele país. Então, recapitulando, no mercado de fundos de empréstimos, o investimento externo líquido é um pedaço da demanda. E o que é que ele significa? Significa o seguinte: eu desejo comprar uma ação na Coreia.
Então eu vou financiar essa compra, demandando no mercado nacional, no meu país, financiamento para fazer a compra desse ativo estrangeiro, ok? No lado do mercado de câmbio, o investimento externo líquido se torna uma oferta, ou seja, se eu quero comprar este mesmo ativo na Coreia, eu vou então pegar os meus dólares e ofertar os meus dólares no mercado a fim de comprar a moeda coreana, sul-coreana, para poder comprar um ativo naquele país. Então, veja como isso tem uma lógica e tem uma compreensão que explica movimentos da realidade concreta. O determinante-chave do investimento externo líquido, como vimos anteriormente, portanto, é a taxa de juros real. Então, o que determina o investimento externo líquido quando ele está lá no mercado de fundos de empréstimo é a taxa de juros, a taxa de juros real. Quando a taxa de juros dos Estados Unidos está elevada, a posse de ativos norte-americanos é mais atraente e o investimento externo dos Estados Unidos é baixo. Então, se eu aumento a taxa de juros no meu país, torna-se atraente ter ativos deste país. A figura 3 mostra essa relação negativa entre a taxa de juros e o investimento externo líquido. Portanto, essa curva de investimento externo líquido é o elo entre o mercado de fundos para empréstimos e o mercado de câmbio. E aí vamos ver aqui na figura 3 o que é que isso significa do ponto de vista gráfico. Então aqui na figura 3 o que nós temos? Como o investimento externo líquido ele depende da taxa de juros. Então, aqui nós temos aqui uma linha vertical, né? Aqui nós temos a taxa de juros real e o investimento externo líquido. Então, o investimento externo líquido ele passa a ser negativo ou ele passa a ser positivo. Então, veja, como o investimento externo líquido depende da taxa de juros, o que nós temos? Com uma taxa de juros real interna mais elevada, então uma taxa de juros, portanto, deste lado aqui, né, taxa de juros real mais elevada, isso torna os ativos nacionais mais atraentes. E aí ela reduz o investimento externo, ou seja, quando a taxa de juros está aqui, digamos, bem alta, o investimento externo líquido ele fica negativo, por quê? Porque os nacionais passam a deixar o dinheiro investido no seu país e isso atrai investimentos externos, investimentos estrangeiros para o país, porque a taxa de juros elevada nacionalmente atrai, portanto, capital estrangeiro. E aí isso faz com que o investimento externo líquido seja negativo, ou seja, entra muito mais dinheiro para investimento do que sai. Quando a taxa de juros desse país ele é baixo, como vem acontecendo aí há muitos anos nas economias mais desenvolvidas, como é o caso da economia dos Estados Unidos. Então, nesse nível aqui, em que a taxa de juros está baixa, o que acontece? O investimento externo líquido ele é positivo, porque aí os estrangeiros não vão aplicar aqui, vão aplicar em outros mercados, e os nacionais vão passar a enviar também os seus investimentos para outros mercados, vão passar a se interessar em investir em ativos estrangeiros com o objetivo de ter uma melhor rentabilidade. Então observe que a posição de zero no eixo horizontal, o investimento externo líquido ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Um valor negativo no investimento externo líquido, que foi esse último que a gente viu quando a taxa de juros a taxa de juros real está mais baixa, significa que a economia passa por um investimento externo líquido, desculpa, aqui seria um investimento interno líquido, e aí seria a análise desse lado. Então aqui, recapitulando, se eu tenho uma taxa de juros real alta, eu atraio investimentos estrangeiros e faço com que também os nacionais passem a investir aqui. Então, o investimento externo líquido negativo também pode ser chamado de investimento interno líquido. E quando a taxa de juros está mais baixa, você passa a ter um investimento externo líquido positivo, ok? Então,
não é uma questão muito difícil. Qualquer coisa, volta aqui o vídeo e vai recapitulando o que for necessário. Então, claramente está aí que neste caso do investimento externo líquido, ele depende da taxa de juros. Mas ainda falta a compreensão de como ele funciona no mercado de câmbio. Então vamos ao ponto aí, equilíbrio simultâneo nos dois mercados. Podemos agora reunir todas as partes do nosso modelo na figura número 4. Essa figura ela vai mostrar como o mercado de fundos de empréstimos e como o mercado de câmbio determinam conjuntamente as importantes variáveis macroeconômicas de uma economia aberta. Então, vamos aqui agora fazer uma análise desses dois gráficos. Mas antes, vamos aqui só avançar. Vamos aqui primeiro ver o texto, entender em forma textual, e depois nós voltamos para a figura número 4. Então, o que vai acontecer aqui agora na figura número 4? Nós vamos fazer o equilíbrio real em uma economia aberta, colocando aí, veja, no painel A o mercado de fundos de empréstimos e no painel B o investimento externo líquido. E aí você vai ter aqui também o mercado de câmbio de moeda estrangeira. Então vamos lá. Vamos ver o texto e em seguida nós olhamos essa explicação do ponto de vista gráfico. O painel A da figura, tanto 4, mostra o mercado de fundos de empréstimos, aquilo que a gente extraiu aí da figura número 1. Como antes, a poupança nacional ela é a fonte de oferta de fundos para empréstimos. O investimento interno e o investimento externo líquido são as fontes de demanda por fundos para empréstimos. E a taxa de juros real de equilíbrio, R1, conduz a quantidade ofertada e a quantidade demandada de fundos para empréstimos ao equilíbrio. Então, vamos aqui agora subir e vamos ver graficamente. Então aqui nós temos o primeiro mercado, o mercado de fundos de empréstimo. E aí, o que a gente já viu, nós temos aqui a oferta de fundos proveniente da poupança nacional e nós temos aqui a demanda por fundos proveniente do investimento interno, o desejo dos nacionais de investirem e também o desejo dos nacionais de investirem no mercado externo. E esse equilíbrio vai determinar, portanto, uma taxa de juros real. Então, esse é o primeiro gráfico. Vamos lá voltar ao texto. O painel B da figura mostra o investimento externo líquido, que agora foi extraído da figura número 3. E o que é que ele mostra? Ele mostra como a taxa de juros do painel A determina o investimento externo líquido. Então, você pegou o primeiro mercado de fundos de empréstimo, oferta e demanda, determinou a taxa de juros real de equilíbrio R1. Então, a partir agora da compreensão do que acontece no painel B, ele vai mostrar como a taxa de juros do painel A determina o investimento externo líquido. Portanto, veja, uma taxa de juros interna mais elevada torna os ativos mais atraentes. E isso, por sua vez, reduz o investimento externo líquido. Portanto, a curva de investimento externo líquido do painel B vai ter uma inclinação negativa. Então, vamos voltar aqui para o painel e então aqui nós temos o investimento externo líquido. Então, lembrando, mercado de fundos de empréstimo, oferta, poupança nacional, na demanda, os investimentos internos e o investimento externo líquido. Determinou a taxa de juros real de equilíbrio. Essa taxa de juros real de equilíbrio vai determinar, portanto, o investimento externo líquido. Então, veja, se for uma taxa de juros real muito alta, nós vamos ter investimento interno líquido. Se você tem uma taxa de juros um pouco mais baixa, você vai ter um investimento externo líquido mais positivo, portanto, a vontade de buscar ativos estrangeiros. Então, este mercado de fundos de empréstimo determina a taxa de juros do investimento externo líquido, que é a nossa conexão, que é o nosso elo com o último mercado, que é o mercado de câmbio de moeda estrangeira. E aí vamos aqui para a parte C. Então, o painel C da figura mostra agora o mercado de câmbio de moeda estrangeira que foi extraído da figura 2.
Como os ativos estrangeiros, eles devem, portanto, ser comprados com moeda estrangeira, a quantidade de investimento externo líquido do painel B vai determinar a quantidade de dólares que eu coloco no mercado para serem trocados por moedas estrangeiras. A taxa de câmbio real não afeta o investimento externo líquido, de modo que a curva de oferta ela é vertical. A demanda por dólares, aí sim, ela vem das exportações líquidas. Como a depreciação da taxa de câmbio real aumenta as exportações líquidas, a curva de demanda por moeda estrangeira, portanto, tem inclinação negativa. E a taxa de câmbio real de equilíbrio, o E1, E maiúsculo, conduz ao equilíbrio da quantidade ofertada e a quantidade demandada de dólares no mercado de câmbio. Então, voltando, lembrando, então, que o investimento externo líquido vai se tornar a oferta. Então, aqui nós temos no mercado de câmbio de moedas estrangeiras a oferta, que é o investimento externo líquido vertical. Por quê? Porque ela não sofre variações por conta da taxa de câmbio real. A taxa de câmbio real, ela vai variar sim a demanda, portanto, por moeda estrangeira. Então, consequentemente, por conta aí das exportações líquidas, nós vamos aí ter este movimento. Então, essa é a conexão. Então, no mercado de fundos, oferta e demanda determinam a taxa de juros. Taxa de juros mais altas ou mais baixas determina o investimento externo líquido. O investimento externo líquido fixo vai ser movimentado agora a partir da dinâmica da demanda, portanto, das exportações líquidas. E aí você tem, portanto, no mercado de câmbio o equilíbrio. Então aqui você tem o equilíbrio, né, desses dois mercados, levando em conta que o investimento externo líquido é o elo entre eles. Os dois mercados, portanto, representados na figura 4, determinam dois preços relativos. Então você teve lá a taxa de juros real de equilíbrio e você teve aqui no painel C a taxa de câmbio real de equilíbrio. A taxa de juros real determinada no painel A é, portanto, o preço dos bens e serviços no presente em relação ao preço dos bens e serviços no futuro. E a taxa de câmbio real determinada no painel C é o preço dos bens e serviços internos em relação aos preços dos bens e serviços estrangeiros. Esses dois preços relativos, eles ajustam-se simultaneamente para justamente equilibrar a oferta e a demanda nesses dois mercados. Então, nós vimos aí que, se a gente retornar aqui, apenas para dar mais uma observada, note que nesta situação aqui, não dá para colocar os dois gráficos na mesma tela, note que aqui você tem o equilíbrio. Então, determina a taxa de juros real e determina a taxa de câmbio real. Lembrando que o investimento externo líquido não sofre variações por conta da taxa de câmbio real. O que vai determinar o investimento, portanto, é a sua rentabilidade descrita a partir da taxa de juros. Então, quando o fazem, eles determinam, portanto, a poupança nacional, determinam o investimento interno, determinam o investimento externo líquido e determinam as exportações líquidas, aquelas 4 variáveis que a gente viu no começo desta sessão. Em breve, usaremos esse modelo para verificar como todas essas variáveis se alteram quando alguma política ou algum acontecimento leva uma dessas curvas a se deslocar. Então, ali a gente viu o equilíbrio estático. Claro que na economia real existem variáveis, existem elementos que modificam este equilíbrio. E aí a gente precisa ver agora o que acontece. Vamos ver como políticas e eventos, portanto,